Boa tarde, telespectadores. Tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira aqui apresentando o programa Noite Jurídica. Agradeço imensamente o carinho e as mensagens que vocês vêm enviando através das perguntas também que estão sendo feitas aos nossos convidados. Hoje nós teremos a participação do Dr. Lucas Bragança e da doutora Gabriela Monteiro, eles que formam a Sociedade do Monteiro e Bragança no escritório de advocacia no município de Araruama. A gente vai dar uma conversada, falar um pouquinho sobre essa nova lei que saiu agora, esse decreto que instituiu a posse de armas. Posse de armas, eu vou até pedir, é posse de armas ou porte? Posse de armas. Então, já estou sendo corrigida aqui pelo nosso colega que será entrevistado. E eu também gostaria de fazer uns agradecimentos. Primeiramente, à Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que vem desempenhando um trabalho muito bacana e muito combativo em relação à advocacia criminal. Gostaria de agradecer à editora Tirolin Blanc, que inclusive está fazendo a edição do nosso livro Mulheres na Advocacia Criminal, que vai ter publicação dia 14 de março no Rio de Janeiro e dia 18 de março no Encontro das Advogadas Criminalistas em São Paulo, na Câmara de São Paulo. Vai ser um evento muito bonito e desde já eu já estendo meus convites a cada um de vocês, advogados e advogadas criminalistas que queiram participar. Gostaria também de fazer os agradecimentos à a Cozinha Gourmet, um restaurante que tem comidas e carnes deliciosas e excelentes. Sintam-se desde já convidados para poder degustar de uma boa carne na Cozinha Gourmet, que também é do nosso antigo doutor Rafael Andrade, que sempre fazia. O pessoal já falou, cadê a propaganda da Cozinha Gourmet? Está aqui a Cozinha Gourmet para vocês. Sintam-se todos convidados para mais essa tarde, que a gente possa agora desfrutar de um bom papo. Prazer, doutor Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer, Letícia. Primeiramente agradeço a honra de ser convidado para o seu programa. Tem alguns abraços para dar? Posso? Pode, claro, à vontade. Minha família, minha namorada que está aqui me acompanhando, minha sócia que está aqui me acompanhando também. Agradeço por estar vindo aqui. Um abraço especial para o Federico, do Grupo Amigos Curi. Sim, pra ele é Beth importante. Nice, a mãe dele, que é uma grande amiga Ótimo. minha, e todos os meus amigos que estiverem me assistindo. Forte abraço, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir para o seu programa. Com certeza vai, doutor, com certeza. A gente está aqui num papo descontraído, mas o assunto é muito sério, é muito bacana levar e abordar isso para a sociedade. Porque às vezes a gente questiona, né? E aí, será que é legal? Será que não pode? Será que dá? E para o advogado criminalista? E para o profissional? Será que, poxa, isso daí tem um viés bacana? Então eu já vou agilizando aqui com a pergunta da Fernanda, de Saquarema. Também gostaria de agradecer, acho que eu já fiz os agradecimentos de todos vocês que vêm mandando pergunta. Muito obrigada. Fernanda de Saquarema, Fernanda Carvalho, pergunta: o que muda com a edição do novo decreto? Certo, então, o Estatuto de Desarmamento, ele falava no seu artigo 12 sobre efetiva necessidade. No entanto, não explicitava o que seria a efetiva necessidade. Então, uma das alterações trazida, talvez a principal, pelo novo decreto presidencial, exatamente explicitou o que é efetiva necessidade. Criou um rol para essa efetiva necessidade, como, por exemplo, residentes em áreas rural. Por si só, pelo fato de você simplesmente residir em área rural, já é uma hipótese de efetiva necessidade. Então, evidentemente acumulado com os outros requisitos, você pode requerer o certificado de registro de posse de arma de fogo. Então, no caso, se a pessoa tem uma residência num sítio, ela já consegue esse registro. Sim. Se ela anteriormente não poderia? Não. Anteriormente ficava a cargo da Polícia Federal analisar o que de fato seria efetiva necessidade, porque não existia um rol. Então, com o novo decreto, exatamente, com o novo decreto criou-se um rol com essas determinações. Certo? Aí ficou mais fácil de entender o que seria efetiva necessidade. E um detalhe importante, que a Polícia Federal, em que pese, analisa essa efetiva necessidade, mas o decreto determina que deve ser presumido verdadeiro esses fatos nos pedidos. Então a Polícia Federal vai analisar, mas deve ser presumido a veracidade desses fatos trazidos nos pedidos por essas pessoas que requisitam. Então agora a gente já tem explícito, né, determinado, expresso, falar de uma linguagem mais simples, a gente já tem expresso na lei, então o que
o que pode ser necessário, né, para poder ter sim. o armamento. Muito obrigada. A segunda pergunta nós temos do Vitor. Vitor, que é de Iguaba Grande. E ele pergunta qual a diferença entre posse de arma e porte de arma. Essa também já foi a minha pergunta, né? Eu já comecei na dúvida. As pessoas, na verdade, sabem que existe essa diferença, no entanto, não sabem descrever quais seriam essa diferença. E a doutrina traz, num livro que eu gosto muito de ler, que é Leis Especiais, do professor Gabriel Habib, defensor federal, ele traz uma distinção muito interessante. Ele fala que no porte, na posse de arma de fogo, é intramuros, ou seja, no interior da sua residência ou dependência destas, ou local de trabalho, desde que seja o responsável legal. Ou seja, então, é intramuros, sempre no interior de sua residência, local de trabalho, desde que seja o responsável legal, ou dependência desta. Já o porte é extramuro, fora do seu local de residência, fora do seu local de trabalho, você pode portar, pode trazer consigo. Entendi. Então, aí que legal. Uma dúvida que eu já cheguei aqui, como você telespectador, você vê que é uma coisa do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O posse é intramuros, esse entendimento doutrinário. Exatamente. O entendimento doutrinário que a gente menciona, normalmente é o entendimento de que aquela pessoa estudiosa tem sobre determinado fato. E aqui, no caso, o posse seria dentro de casa. E o porte é quando você pode... Fora desses ambientes domiciliares. Viu, Vitor? A sua pergunta também era a minha pergunta, o meu questionamento. Agora nós temos outra perguntinha aqui, que é da Maria Estela. Ela é de Araruama, nossa conterrânea. E ela menciona: quem poderá requerer o certificado de registro de posse de arma de fogo com alteração do novo decreto? Então, ela tem interesse de ter... Interessante a pergunta. Como a gente tratou na primeira pergunta, criou-se um rol explicitando o que seria efetiva necessidade. E dentre essas efetivas necessidades, se enquadra os residentes em área rural, conforme a gente falou, residentes em áreas urbanas com alto índice de violência. Mais tarde eu vou comentar sobre essa questão para explicar melhor. E tem várias outras opções: sistema socioeducativo, agente penitenciário, agente da segurança pública, inclusive os inativos, porque no estatuto os inativos só poderiam exercer quando efetivamente em trabalho, né? Inclusive tem um informativo, salvo engano, 554 da STJ, que fala sobre isso, que esse porte estaria limitado tão somente aos exercícios institucionais, não estaria, entendeu? E aí, no caso, só o ativo que poderia fazer uso... Sim. Pelo menos tem informativo nesse sentido, o entendimento da STJ. Legal. Nesse informativo 554. E aí, esse rol também traz a possibilidade de quem é titular de um estabelecimento comercial e industrial requerer sua posse de arma de fogo, colecionadores, atiradores, caçadores, desde que registrado no comando do Exército, nem pode requerer o certificado de registro de posse de arma de fogo. Então, doutor Lucas, só para me dar uma explicação assim, mais clara, certo. Antes era uma coisa mais vaga, né? Agora é uma coisa mais concreta, uma coisa mais certinha. Foi criado um rol que ajuda a entender melhor o que seria efetiva necessidade, porque antes não havia o conceito, ou não havia discriminado o que seria efetiva necessidade. Então, ficava a cargo da Polícia Federal analisar isso, e eu acho que ficava muito vago, né? Era discricionário da Polícia Federal. Sim, e aí, no caso, as pessoas que têm um certo entendimento, quer dizer, não têm certo entendimento, eles acreditavam que antes não podia e agora todo mundo pode. E não é isso, então, que acontece. Não. Ah, então tá. Então, a gente tem um rol de pessoas, né, dentro daquela previsão legislativa, que podem fazer uso da requerer o certificado. Muito bom. Nós temos a pergunta da Angélica é daqui de Cabo Frio, e ela questiona: agentes públicos da área de segurança pública e administração penitenciária que não estão mais na ativa poderão requerer o registro da arma? Foi justamente o que a gente estava... comentou, né? Ela está atenta no programa aí. Então, esse decreto trata-se tão somente sobre posse de arma de fogo, né? Não tem nada relacionado a porte, né? Acredito que posse esses agentes podem requerer, porque o decreto ele traz no artigo 12
agentes públicos da ativa e inativos, para requerer o certificado de posse. Então, Certo. posse eles podem requerer. Agora, portar tem um informativo que sedimenta entendimento que não é possível, que é fato atípico. Então, estaria tipificado no artigo 12 do Estatuto. No artigo Muito bom. do Estatuto. Doutor Lucas, estou gostando dos seus esclarecimentos. Obrigado. Para quem não sabe, o doutor Lucas é um grande amigo, um nobre conterrâneo, que a gente, ao longo da vida, veio só acrescentando, né, e trazendo mais graça e trabalho ao nosso trabalho Verdade, combativo, que é o advogado criminal. As pessoas até me falam, mas é um programa criminal, mas acaba que a gente vai convidando um ao outro, e eu tenho um hall de amigos criminalistas Sim. muito extenso. Então, eu acabo convidando as pessoas para falar mais de assunto criminal, e eu acho que são até um assunto mais envolvente, mais né, atraente, do né? nosso dia a Nosso dia. sedutor, é um assunto sedutor. E o advogado criminalista também, eu acho que ele tem mais, não negando os outros colegas, não isso, mas ele tem mais, assim, essa questão de poder falar em público, de gostar, talvez, por ter mais... praticar isso mais no dia a dia, nas alegações Audiências, finais, né? audiências, júri. Então, isso tudo você pega um pouco desprevenido, e você tem que sair cuspindo tudo ao mesmo tempo. Verdade. Então, acho que acaba atraindo mais. Então, muito obrigado pelas explanações, que está ficando excelente. E, assim, até para mim mesmo, que eu não tinha visto, não tinha analisado, não tinha parado para ver quais são os pontos, o que seria. A princípio, eu era até contra, né? Você, não Quando a gostei. gente passa a analisar, a gente vê que tem uma coerência. Uma que coerência, uma certa coisa, assim, botou ordem, né? Colocou Sim, todo sim. mundo, os pingos nos is, como a gente costuma Exatamente, falar. exatamente. E aqui a gente tem a pergunta do Wellington, de Cabo Frio também. Ele, caso consiga o registro, poderei sair na rua com a arma? Vou deixar minha sócia responder essa Vai aí, deixar. pra ela compartilhar aqui com ela um pouco aqui desse. Show, maravilha. Então, a doutora Gabriela vai responder o Wellington aqui de Cabo Frio. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, doutora Letícia. Ainda não Obrigada. cumprimentei. Obrigado mais uma vez por me receber aqui no programa com tanto carinho. É uma satisfação muito grande retornar aqui para passar, transmitir um pouquinho do nosso conhecimento para toda a população. Né? Então, Wellington, a sua dúvida é muito pertinente, porque ela está atrelada à dúvida da maioria das pessoas, que geralmente as pessoas confundem o posse com o porte, né? Então, ela pensa, eu tenho o posse da arma de fogo, então eu vou poder transitar com essa arma em diversos lugares. Não, né? A posse, ela lhe dá o direito de ter a arma de fogo única e exclusivamente, como o Dr. Lucas falou, intramuros, dentro da sua casa ou no seu local de trabalho. Então, o que o artigo 12 fala, né, do Estatuto do Desarmamento, ele é bem claro, ou é na sua residência ou no seu local de trabalho. A gente tem que ter muito cuidado para não ocorrer essa confusão entre posse e porte de arma de fogo. Porque é uma coisa que realmente, né, você fica assim, posse, porte, às vezes você confunde, uma certa confusão. Não, eu tenho porte, eu tenho posse. São coisas distintas, né? E é interessante a gente colocar isso de forma clara e objetiva, para não só a gente também, como com certeza tem outros colegas profissionais que também têm essa dúvida, como também a população, a sociedade. Então, eu acho muito bacana, inclusive o tema é muito pertinente. A gente teve isso recentemente aprovado. Então, é uma coisa. Agora, carnaval, vai vir carnaval, Exato. época de festas. A gente tem que ter muito cuidado, porque é um momento de tumulto, o pessoal está todo mundo muito exaltado, tem muita bebida. Então, pessoal, manere e entendam a diferença de posse para porte. Que uma coisa não é a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente vai botar cada um no seu lugar e não confundir isso, para você também não ser prejudicado. Caso você tenha a posse, talvez você não tenha o porte. E aí são coisas distintas e você pode responder por isso. Exato. A gente tem a pergunta aqui do Fernando, de Búzios. Fernando questiona: quantas armas eu posso ter registradas em meu nome? Quem vai responder, doutora Gabriela? Hoje eu estou cheia de convidados aqui. Então, Fernando, muito boa essa pergunta, porque essa dúvida é bem corriqueira também.
O decreto, ele estabelece um número, sim, de armas de fogo. São 4, mas desde que você comprove uma efetiva necessidade, esse número pode ser a maior. Então, a gente também voltou para essa questão da efetiva necessidade, né? Fica um pouco discricionário. Acho que a pessoa que está requerendo mais de 4 posses de arma, ela vai ter que justificar muito bem, né? Justificar bem os seus motivos do porquê, para poder ter esse registro aquém do número de 4. Né? Então, em regra, são 4 armas de fogo. Então, mas desde que comprovada a efetiva necessidade, podem ser mais. Entendi. Então, ótimo. Nós também temos umas perguntas aqui da Ana Cláudia de Iguaba também. Ela questiona qual o critério para permissão de posse de arma para residentes em áreas urbanas? Passo para o doutor Lucas. Obrigado, minha sócia me ajudando aqui, até aqui me ajudando, né? Tá vendo? Então, essa é uma pergunta interessante. Vou trazer alguns números aqui do Atlas de Violência de 2018, que foi produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz o registro de 62.517 mortes violentas no ano de 2016. Um número ultrapassou, pela primeira vez na história do país, a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes. É muita coisa. É um número assustador, realmente. Então, o novo decreto, quando trouxe o fato de residir em área urbana como efetiva necessidade, ele traz com base nesse Atlas de Violência 2018. E ele diz que, no artigo 12, ele fala que nos estados que tiverem mais de 10 homicídios anuais a cada 100 mil habitantes, é considerado efetiva necessidade para se requerer o certificado de posse de arma de fogo. Então, se baseia nessa questão. Estatística, nessa consideração. Exatamente. Infelizmente, é assustador aí. O que eu tenho um pouco de receio, doutor Lucas, porque hoje a gente eu vou fazer uma pergunta pessoal Sim. em relação ao trabalho, que a gente está tendo e está sendo divulgado um índice muito grande de feminicídio. A gente tem encontrado isso dentro da nossa sociedade, e esses números estão sendo muito divulgados e são alarmantes. A minha preocupação e aí que talvez possa até trazer à baila um questionamento, em relação a essas mulheres que, na verdade, já dependem financeiramente, economicamente ou psicologicamente, patrimonialmente do marido. E caso ele tenha a posse, vamos colocar a posse intramuros, isso não seria um pouco prejudicial em relação àquela convivência quando já tem um relacionamento abusivo? Então, tem um fato importante que a gente lê na doutrina e também estudos apontam que quase todos os crimes violentos hoje cometidos são por armas sem autorização do poder público. Ou seja, homicídio, roubo, latrocínio, extorsão mediante sequestro. Então, quase todos os crimes hoje violentos são realizados com armas sem autorização do poder público. Esse é um fato importante que a gente tem que ressaltar aqui. Sim, e aí talvez esse registro, por não ter, ele não poderia, porque agora as pessoas vão começar a registrar, aí no caso passaria por um estudo e aí averiguaria. Sim, tem requisitos que já eram descritos no estatuto, que, por exemplo, no mínimo 25 anos, não responder inquérito nem processo criminal, com certidões de antecedentes criminais da Justiça Federal, estadual, militar, eleitoral. Então, tem alguns requisitos que são cumulativos dessa efetiva necessidade, como, por exemplo, capacidade técnica para manuseio de arma, aptidão psicológica para manuseio de arma. Então, não é só comprovar a efetiva necessidade. Então, há outros requisitos que são cumulativos a essa efetiva necessidade. Excelente. Então, tá ótimo. Agora já tá mais clareado. Aqui a gente tem a Stephanie, daqui de Cabo Frio. Tem uma arma em casa que não está registrada. O que devo fazer para não infringir a lei? Boa pergunta. Minha sócia vai querer responder essa pergunta. Vai. Responde a Stephanie aí. Oi, Stephanie. Vamos lá. O que você pode fazer é se dirigir à sede da Polícia Federal, entregar essa arma e tem a questão da justa indenização. Nesse caso, não vai ser presumida uma má-fé por parte da pessoa que tem essa posse de arma, né? A pessoa está indo à sede da Polícia Federal entregar a arma e pega a guia do recibo, né? E com a justa
guia de recolhimento, com a indenização, e aí, digamos que o problema está resolvido, entendeu? No caso, procure, se você tem a posse, né, imediatamente, né, dessa arma, por favor, procure a sede da Polícia Federal, que lá você entrega a cautela à arma e resolve essa situação. Eles vão ter um devido direcionamento para aquela arma, né? Sim, E também o exatamente. cidadão não fica correndo o risco de 12 do Estatuto de isso aí. Desarmamento. Isso aí. Bem, nós temos uma outra pergunta aqui do seu Ronaldo. O Ronaldo é de Campos dos Goitacazes. Olha que legal. Acho bacana isso, que às vezes a gente acha que o programa tá limitado, mas hoje as redes sociais, elas conseguem. A gente nem teve muito tempo de divulgar, né, doutor Lucas? Eu peço até desculpas que eu fui colocando, quando eu fui ver, a gente já estava todo enrolado. E aí o Ronaldo, ele pergunta, quanto tempo valerá o certificado de registro? Houve mudanças nesse sentido? Sim, também houve mudança nesse sentido e uma mudança importante, porque antes o certificado de registro de posse de arma de fogo tinha um prazo de validade de 5 anos. Com o novo decreto 9.685, foi alterado esse prazo, que foi para 10 anos. Ou seja, quem obteve esse certificado de registro antes da publicação desse decreto, automaticamente valerá o prazo de 10 anos. Ótimo. Então, o prazo foi aumentado para 10 anos. Referente a essa questão, também gostaria de trazer um fato importante, que é sobre registro vencido. Tem um informativo da STJ 572 que traz, que o entendimento diz que é fato atípico pessoas que têm o certificado vencido, porque é objetivo que é típico essa conduta, né? Está com uma arma em desacordo com determinação legal. Certo. Isso indiscutivelmente é fato típico. Entretanto, relativamente ao elemento subjetivo, no que tange ao elemento subjetivo, não há dolo do agente que procedeu o registro e depois de expirado esse prazo foi encontrado com essa arma, ou melhor, foi pego em casa com essa arma. Então é desproporcional. O STJ entende que é uma irregularidade administrativa. Não trata-se de crime, é fato atípico. Afasta as penas do artigo 12. Olha que interessante, Então, interessante, muito bacana. informativo 572 do STJ. Então, assim, expirou o prazo, ele não vai ser em curso em algum crime, né? Vai ser só uma questão administrativa. Sim, mera irregularidade administrativa. Muito, muito bom saber disso, muito legal. A gente também tem a pergunta aqui de Rio das Ostras, que é da Lúcia. Ela questiona, a posse ou porte de spray de pimenta é considerado crime tipificado no artigo 16 do Estatuto? Muito interessante essa pergunta. Inclusive tem um projeto de lei de um senador, salvo engano, Wilder Moraes. Isso, Wilder Moraes. Não tem? Tem sim. Um projeto de lei nesse sentido. Então, o STJ entende que gás lacrimogênico, spray de pimenta, não é artefato explosivo. Sabe por quê? Porque o STJ ele conceitua da seguinte forma artefato explosivo. Eles falam que são pequenos fragmentos que se decompõem em pequenos fragmentos que se lançam ao ar. Gás de pimenta e gás lacrimogênico não se decompõem em pequenos fragmentos. Dessa forma, afasta-se a incidência do Estatuto de Desarmamento. Então, é fato atípico. Não é considerado crime portar nem ter a posse dela. Porque teve uma época que a mulherada tava, né? A com mulherada pode usar o spray de pimenta, tá? Pra correr à noite. Se defender. Tem uns viciados em corrida aí que vai correr à noite com spray de pimenta. Fato atípico. Então, fato atípico. Então, pode correr com sprayzinho de pimenta. Aqui a Rosângela, também de Rio das Ostras, ela pergunta, a posse de arma imprópria para uso é considerado crime? Pode repetir, por favor? A posse de arma imprópria para uso é considerado crime? Interessante também. Bem, uma arma imprópria. Em que pese seja considerado pelo STJ, inclusive, isso é um entendimento já pacificado, os crimes tipificados no Estatuto de Desarmamento ou Lei de Armas, crimes de perigo abstrato ou de mera conduta. É um crime de perigo presumido. Presumido, né? Isso. Então, em que pese seja, uma vez que foi realizado o exame pericial da arma, o exame técnico, e se for detectado nesse exame técnico que a arma não tem potencial lesivo,
é fato atípico. O STJ já sedimentou esse entendimento, inclusive no informativo 570, tornando fato atípico. Porque para ser arma, deve haver potencial lesivo. Se não haver potencial lesivo, não é considerado arma e não traz risco, em que pese, repito, seja um crime de perigo abstrato. Mas se for realizado o exame técnico e detectar que ela não tem potencial lesivo, ela é ineficaz, ela é imprópria, não tem que se falar em crime. É fato atípico. Excelente. Então, mais um fato atípico aí. A posse de arma imprópria é fato atípico. Queridos, o nosso programa, tá vendo como passa rapidinho? Ele está chegando ao fim, mas tem uma perguntinha ainda que eu vou fazer para você. A gente pegou algumas aqui, as mais, que tem mais consideração assim em relação ao tema, mais questionamento, que a gente acredita também que vai sanar mais a dúvida da população, e a gente traz aqui no programa para que a gente possa trazer um profissional e sanar. Como se fosse uma consulta, né, popular. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, doutor Lucas, meu todo agradecimento pela consideração e carinho de ter vindo, sabe? A gente entende que a gente tem uma vida muito atribulada, muito cheia de prazos. É um tempo festivo agora que a gente está em recesso. Né? Sexta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente vai entrar em recesso. É complicado para a gente, que a gente tenta correr para poder... habeas corpus, são as alegações, são defesas pré... e fora isso, os atendimentos, os clientes, os relatórios que a gente tem que enviar. Então, assim, eu fico extremamente grata pelo seu carinho, sabe? E consideração pelo programa também, que a gente está levando não só, acredito que não só para mim, o programa não é meu, eu digo sempre, mas de todos nós, né? Um pouquinho que vocês me ensinam, eu com certeza acho que eu deixo um pouquinho para vocês aqui. Obrigado. Aqui a Gabriela, ela pergunta, a Gabriela, nossa até homônima aqui, de Araruama também, ela pergunta: a alteração do Estatuto do Desarmamento, liberando a posse de armas, poderá aumentar esses índices? Eu acredito que sejam os índices de violência, né, que ela, até a gente mencionou aqui anteriormente. Sim. Bem, antes de estudar o decreto, eu acreditava que sim. Mas quando a gente começa a estudar e estuda os estudos criminológicos, pesquisas, a gente vê que não. Até mesmo porque, como a gente comentou anteriormente, quase todos os crimes violentos cometidos atualmente, cometidos já há um tempo aqui no país, eles são feitos, são cometidos com armas sem autorização do poder público, certo? Até mesmo porque quem se enquadra na efetiva necessidade, na maioria ali do rol, são pessoas que já têm essa capacidade técnica, são servidores que já trabalham em segurança pública, que têm essa condição de ter a posse de uma arma de fogo. Então, acredito que não. Minha resposta é não. Então, acredito que não vai alterar. Não, essa acredito questão, que não. Né? Pelas porque pesquisas, eu salvo engano, tem um documentário, acho que ele é de 2014, que ele fala justamente aqui, fugindo um pouco do tema. Sim. Ai, meu Deus, Tiros em Columbine, que ele fala sobre bullying, cyberbullying e a incidência do quanto a liberação do armamento dentro do país, no caso dos Estados Unidos, aumentou consideravelmente a periculosidade dentro das escolas. Sim. Mas aí, no caso, lá a liberação é uma forma diferenciada, né? Aqui, quando você tem um estatuto que te permite toda uma listagem, um rol de documentos, sim. Provavelmente deve ter algum trabalho social também, ou averiguação, um laudo, alguma coisa assim, não sei, também não fica tem. a cargo da própria administração, toda essa presunção de veracidade desses fatos trazidos, fica a cargo da Polícia Federal analisar se de fato há efetiva necessidade e há outros elementos que são cumulativos. Sim, inclusive, dentro dessa questão. Exatamente. E aí ele trouxe justamente isso, e aí, fazendo um comparativo, quando tem esse rol, tornam-se as coisas um pouco mais seguras, né? Sim. Muito obrigada. Sem sombra de dúvidas. Então, pessoal, nós chegamos ao fim, viu? Passou rapidinho, falei que ia passar rapidinho. Nós estamos ao fim do nosso programa. Agradeço, como eu já falei aqui, imensamente ao Dr. Lucas e à doutora Gabriela, que vieram para poder disponibilizar um tempo deles para ficar aqui debatendo sobre um assunto tão
pertinente e bacana, que vem trazendo muito questionamentos à nossa sociedade. Já fiz meus agradecimentos, mas eu queria deixar um recadinho para vocês. A ABD Const é uma instituição especializada em pós-graduação. Se você tem interesse de fazer alguma pós-graduação, continuar seus estudos, eles estão com inscrições abertas em penal e processo penal. Tem às sextas e sábados. Dá uma entrada no link, confere lá, se inscreve e também tem um sistema EAD. Então, se você tem interesse de dar continuidade nos seus estudos em 2019, está sentindo que tem uma tendência mais penal, criminalista, entra no site da ABD Const, que vocês com certeza terão um dos melhores professores em processo penal para poder te amparar e trazer mais profissionalismo. Assim, você com certeza será um profissional bem mais preparado e, consequentemente, vai poder cobrar aí um pouquinho a mais dos honorários, né? Uma especialidade aí. Uma especialidade, isso aí. Então, sempre é bom a gente ter conhecimento e eu deixo aqui meu agradecimento à BD Const também, que vem sempre nos fortalecendo com o programa. Agradeço imensamente a vocês. Prazer todo meu estar aqui. Deixo também meus agradecimentos à Vidra, que vem me vestindo, a Itapuã Calçados, agora que a gente fechou uma parceria com Calçados, muito obrigada por vocês estarem sempre enviando calçados muito bonitos para mim, a maquiagem do Boticário, o GTM, que vem fazendo meus cabelos e fizeram um novo corte agora, e também as luzes, agradeço imensamente. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria, por você estar aqui nos assistindo e sempre divulgando, e principalmente pelo carinho que tem comigo. Muito obrigada a cada um de vocês. Algumas considerações? Não, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer novamente a doutora pelo convite, agradecer a todos que nos assistiram e estamos aí sempre que precisar. Muito obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Boa quinta-feira. Até semana que vem.